nosso folclore é com muitas inspirações nos povos colonizadores, mas vocês sabiam que o Brasil tem o seu próprio vampiro e que é um vampiro tão terrível que talvez deixe no chinelo Drácula, entre outros e outros vampiros medievais? Se você encontrar na rua ou se ele bater na sua porta, não tem o que fazer? Hoje eu vou contar o relato do vampiro brasileiro, o Encourado, e vocês vão entender o porquê desse nome e por que ele causa tanto medo. Salve! Rogério aqui, sem tempo, contando as melhores histórias, e hoje uma história assim pesadinha. Abril eu quero trazer para vocês algumas histórias que são mais cinematográficas, que facilmente seriam um filme de terror daqueles bem pesados, daqueles bem cabulosos, para mostrar para vocês que o nosso folclore tem lendas pesadíssimas mesmo, lendas assim que causariam medo em qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta. Mostrar para vocês o quão rico é o folclore, que o folclore não vive só de saci, curupira, essas lendas mais tradicionais que são as lendas que nós aprendemos na escola. Hoje eu vou falar de um vampiro. Sei, como na abertura eu comentei aqui, que é vampiro, bruxa e lobisomem é uma coisa muito da Europa, mas vocês vão entender o porquê esse vampiro ele é tão brasileiro e por que ele é tão terrível. E aí no final eu vou contar o relato de uma pessoa que, segundo o que a família dela comentava, o vô dela encontrou com um encourado. Bom, essa lenda ela é muito famosa na região nordeste do país. E o que seria o encourado? E por que ele é um vampiro, uma entidade aí, uma falange, como vocês gostarem de chamar? Basicamente, dizem que o encourado era uma pessoa que queria vida eterna, queria riqueza, cachaçinha, mulheres, dinheiro. Mulheres, automóvel. Mulheres. E ele não pensou duas vezes em ir lá e fazer um pacto com coisa ruim. Pode falar, Marcelinho, pacto de novo, né, cara? É muito conto de pacto, mas enfim, Bom, essa pessoa lá atrás, muito tempo atrás, foi lá e fez o pacto com coisa ruim, usufruiu de todos os benefícios em vida, só que quando morreu, o que aconteceu? Foi amaldiçoado e se tornou um ser vagante que anda aí pelas ruas, vilarejos, estradas, se alimentando de sangue para poder sobreviver. Tem uma base nessa história que ela é muito importante, que o folclore basicamente ele se alimenta de crendices populares, então ele sempre tem ali como uma fábula um ensinamento, alguma coisa meio educacional, e no caso sempre coisas muito religiosas. Então o encourado, ele é um ser que não pode tocar em qualquer um. As vítimas dele são crianças, adultos, velhos, novos, homens, mulheres que não foram batizados. Além disso, ele também gosta de oferendas e pessoas que fazem oferendas de alimento. As pessoas que viram esse ser, essa entidade, as pessoas que presenciaram, escutaram histórias dos seus avós, de pessoas que em algum momento tiveram algum tipo de contato com essa lenda, elas descrevem essa entidade como um homem muito velho. Ele é uma pessoa assim que você facilmente falaria que tem os seus 70 anos, uma pessoa muito magra que usa roupas de couro que cheiram a sangue. Como as pessoas sabem que o encourado está se aproximando da cidade delas? Primeiro, as galinhas param de botar. Segundo, os cachorros eles param de sair de casa. E terceiro, você começa a avistar urubus na cidade, pelo caminho por onde você passa, mesmo sem ter carniça, sem ter um animal morto, sem ter lixo, nada do tipo que atrairiam os urubus para estarem ali. E o que acontece também, que boa parte dos relatos comentam que é o que atraía o encourado para a cidade. Uma cidade assim que não seguia doutrinas religiosas, uma cidade que fazia algo muito absurdo, sabe? Pessoas que ofereciam sacrifícios, oferendas, coisas do tipo, e realmente um lugar onde morariam muitas pessoas não batizadas. E assim como tem também uma vertente da lenda que diz que o encourado seria uma das primeiras entidades que surgiram na natureza, sendo ela a manifestação do mal e que ela apareceria porque naquele lugar aconteceram muitas coisas ruins, também dizem que ele pode aparecer quando algo muito ruim aconteceu naquela cidade em um determinado momento. Alguém cometeu um crime teve derramamento de sangue, foi um negócio muito pesado. E agora eu vou contar o relato de um conhecido aí que, segundo a família dele, que ele era uma pessoa lá do Ceará e tudo mais, uma pessoa que morava no interior do Ceará, um conhecido e tal, e ele contava que em um determinado momento na infância do avô dele, as pessoas foram visitadas pelo encourado. O avô dela ainda era muito criança e o vilarejo era um vilarejo recém-formado, de pessoas que tinham se mudado de outras fazendas, outros
outros sítios para ter uma comunidade ali, porque era um pedaço de terra cedido por uma pessoa que tinha muitas terras lá, e ele queria de alguma maneira criar comércio ali. Então a cidade nasceu e era um vilarejo assim muito pequeno, muito precário, onde as coisas estavam começando a surgir, cresceu muito rápido. Então o que eram 6, 7, 8 famílias se tornou 20 rapidamente. Seguindo toda essa crendice popular da religião, tinha uma capela, aí por algum motivo ou outro lá, o padre não conseguiu, o padre, os responsáveis da igreja não conseguiram dar continuidade na rotina da capela. A cidade foi crescendo sem ter uma igreja, sem ter uma capela, sem ter nada do tipo. Então aí todo mundo já tinha essa superstição que o fato de não ter uma igreja ali, um amparo religioso, aquele lugar ficaria mais suscetível a presenças de seres sobrenaturais, coisas do tipo assim. Num determinado momento lá, houve uma discussão de família, houve uma treta e tal lá, e um irmão acabou matando o outro. Tô fazendo um resumo e tô diminuindo porque a história é bem pesada, tá? E aí, o fato de ter acontecido um crime hediondo muito pesado, da cidade não ter ainda a igreja, nem a capela, nem uma rotina religiosa, meio que assim, tumultuava o ambiente lá. E aí, num determinado momento, aconteceu isso que eu tinha comentado no vídeo. Os cães pararam de querer sair de casa, as galinhas pararam de botar, os urubus começaram a aparecer na cidade. Os mais velhos já sentiram que aquilo ali não era coisa normal, que não poderia acontecer aquilo ali. E já alertaram os mais novos, e aí tinham mais novos quando eu digo assim, os filhos, né, dos mais velhos assim, os adultos. E os adultos assim, alguns levaram a sério, outros não, e tudo bem. Até que num determinado momento, um homem muito estranho apareceu na cidade, com essa descrição que eu falei. Magro, alto, ao mesmo tempo que aparentava ser muito velho, aparentava ser um homem imponente, sabe? Roupa toda de couro. O pessoal falava que ele tinha um cheiro assim, que era um cheiro de morte, sabe? E ele apareceu e foi fazendo amizade com as pessoas, e foi ficando num lado e foi ficando no outro, até que num determinado momento ele ficou muito amigo de uma família lá da região lá, e ele foi ficar na casa dessa família. E aí o que aconteceu? Todo mundo foi encontrado morto, sem sangue, de um jeito que um vampiro faria num filme, tá? E aí as pessoas que já estavam meio que sacando entenderam que aquele era um encourado. E depois que aconteceu isso, chamaram, teve polícia, teve tudo, o homem sumiu. E aí as pessoas, os mais velhos, começaram a comentar com os mais novos ali. Ó, ele é um encourado, ele vem aqui atrás de sangue e tudo mais, ele só entra na sua casa se você deixar entrar, e ele entra pela porta da frente, e ele vai te convencer porque ele é bom no chaveco. E aí o que a gente tem que fazer? Todo mundo se batizar, para que o encorado não venha aqui atrás de outras pessoas. E aí foi o que todo mundo fez. E aí eles foram atrás, levantaram a capela, teve toda essa discussão aí de religião e tudo mais. E sei lá, 90% das pessoas, segundo ele, aderiram lá, já eram religiosos, já eram católicos, enfim, se batizaram e começaram a adotar uma rotina ali. Aí depois de muitos e muitos e muitos anos, surgiu um boato, ali já não era mais um vilarejo, já era uma cidadezinha lá do Ceará, já era um lugar maior, mais estruturado, surgiu um boato de um homem com roupa de couro visitando a cidade novamente. E aí ele falou, será? E aí ele começou a conversar com os amigos dele, conversar com as pessoas dos lugares que eles frequentavam, e o pessoal falou, tá esquisito. Porque a mesma coisa começou a acontecer, cachorro não saia mais de casa, aí o pessoal começou a alertar todo mundo, aí o pessoal começou a alertar todo mundo, mas mesmo assim não teve jeito. Diz que nessa segunda vez também foi encontrado uma família morta depois que esse cara visitou a cidade de novo. Mas mesmo com o pessoal batizado? A cidade cresceu, né? Ah, saquei. Essa é a história do encourado. Se você gostou dessa história, se você tem algum comentário sobre ela, se você conhece mais algum relato sobre o encourado aí, sobre histórias de vampiros brasileiros, deixa aí no comentário. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, ativar o sininho e tamo junto.